Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando aqui essa terça-feira e comentando, né, sobre os bastidores da Botafogo TV de ontem, né, da nossa vitória sobre o Grêmio 2-1. Muito legal, mais uma vez, mais de 20 minutos ali, se não me engano, de bastidores da nossa vitória lá em Cariacica, mas que parecia Rio de Janeiro, né? Estávamos em casa. Uma curiosidade desses bastidores é o Júnior Santos. Ele tá sempre ali na hora da massagem, né? De olho no celular, assistindo jogos, gols, né, na Europa. E inclusive ele está assistindo o gol do Marcus Rashford, né, do Manchester United, que aliás acabou que é um gol. O gol que ele faz contra o Grêmio é praticamente uma cópia do gol que ele assiste ali. Muito interessante, curioso, né? Será que o Jacaré se inspirou no Marcus Rashford? Enfim, mas é um vídeo de bastidores. Pra gente que ama o Botafogo, é sempre emocionante ver, né? De uma vitória como essa, que nos deu a liderança, né? 9 rodadas jogadas aí. Aliás, as 9 rodadas que terminaram ontem com polêmica, né? Polêmica de arbitragem. É chato a gente ter que falar, é chato a gente ter que voltar no assunto, mas não podemos deixar de falar. Inclusive o próprio John Textor, né, usou as redes sociais, usou ali os stories do Instagram para também, né, dar uma cutucada de leve, né, no que aconteceu ontem. Se você não assistiu, né, o Palmeiras acabou goleando o Atlético Mineiro 4-0, resultado surpreendente até, né, diante do bom time do Galo, né? O Galo estava muito desfalcado, mas de qualquer maneira o Galo jogando em casa acabou tendo a sua pior derrota no novo estádio MRV, que está prestes aí a completar um ano em agosto. Mas vamos contextualizar, né? A expulsão do Hulk, disparado, né, o principal jogador do Atlético Mineiro, ainda no primeiro tempo, ali entre 25 e 30 minutos do primeiro tempo, causou muito espanto, e foi isso que o Textor, inclusive, postou, né? O Textor fez uma menção ao filme Groundhog's Day, né? Que é aquele Feitiço do Tempo. Quem nunca assistiu o Feitiço do Tempo na sessão da tarde, né? Filmaço, um dos que eu mais gosto aí da sessão da tarde, né? Em que, enfim, o personagem principal acorda todo dia, né? A mesma manhã, né? Um repórter que vai cobrir justamente o dia da marmota, né? Que lá nos Estados Unidos tem essa crença aí que a marmota consegue prever o inverno, quanto tempo vai durar o inverno, enfim. Mas o fato é que ele acorda sempre no mesmo dia, revive os mesmos fatos, né? E claro, tem um romance ali, enfim. Então essa é a menção do Groundhog's Day do Textor, ou seja, tudo se repetindo novamente, né? Foi sutil, feito quem? Um elefante? O Textor, para criticar que, de novo, o Palmeiras tendo o seu adversário, né, com um jogador a menos, né? Uma partida que até ali, acho que estava 1-0, e claro que facilitou, abriu o caminho. A gente sabe, ninguém está aqui dizendo que o Palmeiras não tem um grande time. O Palmeiras, sim, tem um grande time. Agora você imagina, vamos imaginar aqui, próprio Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, times que são muito fortes, que são candidatos ao título, e se eles constantemente têm o seu adversário com um jogador a menos, facilitaria ou não? Lógico que facilitariam as coisas, né? E é isso, exatamente isso. Claro que o Atlético Mineiro sentiu a expulsão, né? E para quem não viu o lance, o Hulk, ele sofre ali, fica a bola presa ali no meio de campo, sofre uma falta, ele se levanta, né? Assim, meio irado, verdade seja dita, com o lance, e toma o primeiro cartão amarelo, né? Ele reclama, né? Aparentemente a gente não consegue, né? Não teve ainda. De repente hoje vai surgir uma leitura labial ou até algum áudio do VAR, né? Ele levanta, ele fica ali reclamando o porquê desse cartão amarelo, e poucos segundos depois, coisa ali realmente de segundos, ele recebe o segundo amarelo e naturalmente é expulso, né? Então foi estranho. Vamos aguardar durante o dia de hoje. Eu espero que a CBF divulgue
o áudio do VAR, né, divulgue o que será que o Hulk falou de tão grave, né, para ser expulso, para tomar 2 amarelos ali em sequência. O primeiro amarelo já foi estranho, né? O segundo, então, nem se fala. E aí o Textor justamente botou essa postagem do Groundhog's Day e em seguida escreveu também, olha, é preciso apressar aí o passo para acompanhar o que foi a temporada passada, né? Porque a gente lembra que nunca é demais falar que o Palmeiras, coincidentemente, né? Vamos colocar assim, né? Nada foi provado, coincidentemente teve em 11 dos 38 jogos o seu adversário com o jogador expulso. É um número, né, muito alto. Falamos aqui, cansamos de falar, né, no fim do ano, que em média, né, isso aí acontece no máximo 3 ou 4 vezes ao longo de 38 rodadas, né? Os outros clubes, né, Botafogo mesmo, acho que ficou no 0-0 ali, se for contabilizar partidas que ele teve vantagem ou desvantagem. O Botafogo não teve, na verdade, nenhum jogo nessa situação. Então, assim, no máximo o cara ter 3, 4 jogos, né, num ano assim iluminado do seu adversário ter jogadores a menos, e o Palmeiras teve 11, né? E agora, bem lembrado pelo Textor, nós estamos na 9ª rodada e é a segunda vez, é o segundo jogo em que o Palmeiras tem, digamos, essa vantagem numérica, né? 11 contra 10. Né? Então o Textor brincou com o negócio, tem que apressar o passo para acompanhar o que foi ano passado. Lógico que com o resultado final, 4-0, meio que faz uma cortina de fumaça ali, fica parecendo de que foi um jogo em que o Palmeiras foi amplamente superior, e de fato foi uma boa atuação do Palmeiras, mas que aquilo ali, a expulsão acaba sendo meio que esquecida, né? Fica meio de lado, enfim. Muito chato a gente ter que ficar aqui falando de arbitragem o tempo todo, né? No futebol e falando um pouco de futebol. Falando em arbitragem, né? O VAR do jogo agora, o nosso contra o Atlético Paranaense, vai ser a mesma equipe de VAR que atuou no Botafogo Bahia, né, que teve aquele lance também do gol do Júnior Santos anulado, que a linha foi traçada ali, deu o Damian Soares como impedido, né, e vai ser o Rodrigo Abate que vai ser o árbitro da partida. Enfim, espero que não aconteça problemas. O Atlético Paranaense, que vem também de uma partida em que ele reclamou muito da arbitragem do Anderson Daronco, né? Nos acréscimos ali, o Daronco já tinha dado 7 minutos de acréscimo, acabou dando mais 1 minuto em que ninguém viu ele sinalizando esse 1 minuto a mais, e que foi justamente quando saiu o gol de empate do Flamengo. Galera, Tiquinho Soares, né? O Tiquinho, ele deve estar de volta aí ao Botafogo justamente para esse jogo de quarta-feira, né? Quarta, 19 horas. E a notícia que a gente tem do canal do Medeiros, né? E o GE também confirmou, Tiquinho muito próximo de assinar a renovação com o Botafogo, né? Tá tudo certo, na verdade, faltam detalhes ali pequenos e a assinatura do Tiquinho. A negociação que estava em curso já na semana passada, obviamente deu uma parada diante dos fatos, né, do falecimento do pai do Tiquinho. O Tiquinho foi liberado, né, do jogo contra o Grêmio, viajou até a Paraíba, acho que o velório foi no Rio Grande do Norte, na realidade, mas viajou à sua terra natal, e enfim, e agora deve estar de volta, e a tendência é que essa semana ainda o Botafogo divulgue, né, o contrato renovado do Tiquinho até o final de 26. Vamos entender como é que estava a situação do Tiquinho. O contrato dele termina agora no final do ano, 24, mas tinha cláusulas, né, de chegando a metas, automaticamente renovar até o final de 25, certo? Então isso aí estava bem tranquilo para essa renovação automática, né, prevista em contrato acontecer. Mas existiu o fato, né, inegável, assim como do Júnior Santos, do próprio Marlon, jogadores que renovaram semana passada, de que o Tiquinho desperta interesse em clubes, né, aqui do Brasil, né, com propostas salariais, enfim. Então, o que foi negociado é justamente um aumento salarial de acordo, né, com essa situação toda de mercado. Então, de repente,
mais ou menos como foi com o Júnior Santos, né? A negociação é assim, né? Um pede aqui, o outro oferece outra coisa, não tá bom, consegue aumentar para isso, né? Essa negociação vai acontecendo naturalmente, então o Tiquinho deve realmente fechar esse contrato novo até o final de 26 com aumento salarial, né? Que justamente equipara aí as situações que aconteceram de proposta até do próprio Grêmio, né? Enfim, então uma boa notícia aí em relação ao Tiquinho Soares, que foi bastante homenageado até nos bastidores que eu acabei de falar, mostrou, né, a massa compacta que foi a torcida do Botafogo lá no estádio Kleber Andrade, inclusive cantando a música do Tiquinho em determinado momento, né? O Tiquinho não estava em campo, mas a torcida prestigiando, dando aquela força ao Tiquinho aí nesse momento difícil da vida dele, sem dúvida alguma, né? Falei que ontem, né, do Júnior Santos homenageando o Tiquinho, também o gol dele também em homenagem aos próprios filhos que perderam a avó, né, no domingo, e também quem abriu a coletiva, acabei esquecendo de comentar, quem abriu a coletiva também dedicando a vitória ao Tiquinho Soares foi o técnico Arthur Jorge, né? Muito bacana aí a atitude do Arthur Jorge, família Botafogo, exatamente isso, né? Não é da boca para fora, a gente percebe que realmente é uma família. Galera, falando em família, o Matheus Ponte, aliás, o Matheus Ponte, mais uma engraçada ontem do Bastidores, ele imitando a Fernandinha Maia. Se você não assistiu, assista que tá hilário ali o Matheus Ponte fazendo ali incendeia a torcida do Fogão, igual a Fernandinha Maia, nossa locutora oficial do Nilton Santos. Né, foi engraçado. E o empresário do Matheus Ponte é o mesmo empresário, tá, do jogador Brian Rodrigues, que está aí na thumb, né? Jogador uruguaio, formado no Peñarol, tá? Peñarol, cria do Peñarol, e ele hoje atua no futebol mexicano, no América do México, né? Maior equipe do futebol mexicano, né? Mais popular, enfim. E o Brian Rodrigues, ele tem 24 anos, né? Vai atuar na Copa América pelo Uruguai e justamente tem o mesmo empresário do Matheus Ponte. Qual é a informação? A informação do Wellington Arruda, que o Botafogo tem interesse no futebol do Brian Rodrigues, né? Monitora, né? Palavra da moda, monitora a situação do Brian Rodrigues, que é esse meio atacante ali que joga mais para a esquerda, né? Que é uma posição que o Botafogo gostaria de ter um reforço, né? A situação do Thiago Almada segue também no campo do monitoramento, né? Não está fácil, né? O jogador deseja jogar na Europa e isso acaba sendo ali, né? Mesmo tendo a situação dele poder vir para o Botafogo e depois transferir para o Lyon, isso acaba dando uma segurada, além dos valores que o Atlanta United supostamente deseja por ele serem realmente gigantescos, né? O Botafogo já ofereceu 20 milhões de euros e não fechou o negócio, né? Então a gente vê que não é uma negociação simples a do Thiago Almada. Então o Brian Rodrigues surge como uma opção, né? Jogador talentoso, em 42 jogos ele fez 7 gols e 4 assistências, acho que foi isso, lá no América do México. Ou 4 gols, agora eu fiquei na dúvida, vou confirmar essa informação e trago amanhã para vocês. Mas é um jogador habilidoso e, enfim, da seleção uruguaia, né? Pode ser que essa questão de ser o mesmo empresário do Matheus Ponte facilite aí também o contato, até para o próprio empresário ver que o Botafogo hoje, né, é um clube aí que tem uma estrutura, que tem um projeto muito interessante, né? Para o Brian Rodrigues. Outro assunto aí que tem dominado aí as manchetes é do Felipe Coutinho, né? Chegou a ser noticiado ontem no Sport TV de que o Botafogo fez uma proposta oficial pelo Felipe Coutinho, mas o que a gente conseguiu apurar é que isso não existe ainda, apenas existe vou falar de novo, a palavra da moda, né? Monitoramento, né? O Felipe Coutinho negocia, não é segredo para ninguém, com o Vasco, né? E aí surgiu muita coisa, né? De que ele queria trazer o Alex Teixeira e o Souza juntos,
um monte de notícia aí. O Vasco a gente sabe que tá um caldeirão, mas não é o caldeirão de São Januário, não. Um caldeirão de confusão lá com a 777, com o Pedrinho, enfim, um momento conturbado, né, no Vasco da Gama. E obviamente que o Felipe Coutinho, por ter surgido no Vasco, por, né, ser vascaíno, dá preferência ao clube da Cruz de Malta, né? Isso é óbvio. E o Botafogo então está naquela situação ali de compasso de espera, né? Como a coisa está enrolada por lá, se não tiver um desfecho positivo com o Vasco, o Botafogo pode vir a fazer uma proposta pelo jogador de 32 anos, né? Ex-Barcelona, ex-Liverpool, que eu acho que seria um jogador bem interessante para o restante do campeonato, né? Tanto brasileiro, enfim, Libertadores e Copa do Brasil. Seria uma boa aquisição, mas o Botafogo está tranquilo, só observando, né? Fluminense e Cruzeiro também aparentemente estão ali de olho no futebol do Felipe Coutinho, jogador aí de Copa do Mundo do Brasil, beleza? Enfim. E é isso, galera. Vamos chegando aí a 16 minutos. Temos um jogo aí muito importante amanhã, para a gente seguir aí nessa atuada aí da liderança, né? Mantermos a liderança. Só relembrando que tem também na quinta-feira um Flamengo e Bahia, né? Então, os 4 primeiros colocados ali envolvidos em 2 jogos, e o Palmeiras com essa vitória de ontem, com essa goleada, né, frente ao Galo, chegou também aos mesmos 17 pontos do Atlético Paranaense, só está em 5º lugar ali pelo critério de desempate ali, de saldo de gols pró, né? O resto está tudo igual com o Furacão. Beleza? Que o Botafogo faça um grande jogo, teremos um adversário acostumado, acho que pelo menos nessa rodada não teremos um adversário reclamando do gramado sintético, né? Mas que o Botafogo faça um bom jogo, uma equipe chata de enfrentar, sempre difícil o adversário, o Atlético Paranaense, né? Então que o Botafogo tenha um grande jogo para a gente seguir aí. Mas amanhã a gente fala mais do jogo, beleza? Deixe seu like, faça seu comentário, é muito importante você comentar, nem que seja ali para mandar um foguinho, né? Porque assim a plataforma entende que é um conteúdo bacana e apresenta para mais botafoguenses. O canal Botafogo Digital fez 1 ano, em abril, né? Então a gente já está indo aí para 1 ano e meio de canal e com a nossa primeira meta aí, que é chegar nos 10 mil, depois a gente dobra a meta, como eu falo aqui sempre. E outro detalhe, se você tem Instagram, dá uma moral lá. A gente tem Instagram, né? Eu posto ali sempre algumas notícias, reposto algumas coisas de outros canais também, co-irmãos, né, do Fogão. Então é muito fácil, @canal Botafogo Digital, tudo junto lá no Insta, beleza? Tamo junto, aquele abraço, ótimo dia para todos vocês. Fogão pra cima!